Boa noite, pessoal. Passando aqui mais uma vez para o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana. E viemos aqui para mais um bate-papo com o enfermeiro Marcelo Santos. E daqui a pouco a gente estará batendo um bate-papo bem bacana para você estar tirando a dúvida de vocês. E vou estar aguardando aí, a galera tá entrando. Fala, Isa, Camila, enfermeiro Marcelo, Nazaré. Muito bom ter vocês aqui. Ed, como é bom ter vocês aqui conosco. Estamos iniciando mais uma semana de live para a gente poder ganhar conhecimento e transmitir o conhecimento. Espero que vocês estejam se cuidando, porque a gente tem observado que os casos, de contaminação pelo vírus da Covid só vem aumentando. Como muitos sabem, eu resido no município de São Gonçalo e os casos aqui estão bem dramáticos, como em todo o Brasil. Quero deixar claro para vocês que sempre antes da gente iniciar a live, a gente faz uma estatística informando para vocês de como tá os casos do Covid. Então, na data de hoje, 29 de junho, às 18h30, nós temos um total de 1.368.195 pacientes infectados pelo vírus da Covid, mais de 740 mil pacientes curados, só que a gente tem que falar também dos pacientes que vieram a óbito pela doença do Covid, que nós já passamos de 58.314 casos. E as pessoas ainda não estão fazendo as suas medidas de precaução, indo à rua com a máscara, fazendo uso dela, e cada vez mais, mesmo eu me protegendo, se você não se proteger, você está colocando a minha vida em risco. Todos sabem que eu sou profissional da área da saúde, então vivemos trabalhando na linha de frente. Então, vamos deixar aquele pensamento para as pessoas. Para que eu possa cuidar da sua vida, ajude a eu cuidar também da minha. Hoje, eu não vou poder passar para vocês os casos do município de São Gonçalo, porque o site da prefeitura está fora do ar, mas na nossa live da semana passada, só em casos de óbitos, nós tínhamos mais de 339 mil casos, fora aqueles casos que eu sempre pontuo para vocês, que são os casos de óbito em investigação, que as pessoas não sabem ainda a causa da morte, se foi por uma outra patologia ou pelo vírus da Covid, e aí até sair um determinado diagnóstico confirmativo, eles colocam em investigação. E já tínhamos passado mais de 3 mil casos de pacientes contaminados pelo vírus da Covid. E quem puder, faça o seu isolamento. Claro que a flexibilização em vários municípios adentro já começou aí, muitos não dando certo e as pessoas voltando à liberação contra a flexibilização, mas a consciência acaba sendo de cada um de nós, muitas pessoas que estão aí na live são pessoas também do enfermeiro Marcelo Santos. Boa noite a todos, muitos eu conheço, sejam bem-vindos. Eu vou estar chamando aí o enfermeiro Marcelo. Enquanto isso, vocês vão convidando aí os amigos de vocês para participar desse bate-papo com o enfermeiro, responsável por um canal, Papo Reto com o enfermeiro Marcelo Santos, onde vocês vão ter o prazer de conhecê-lo. Aqui embaixo eu costumo te chamar ou de gaivota ou de avião. Convide pelo menos 5 amigos para poder estar participando desse bate-papo conosco e tirando as suas dúvidas. Vou estar convidando e em seguida a gente começa a explicar um pouco quem é o enfermeiro Marcelo Santos e vocês conhecendo melhor essa figura ilustre que estará conosco aí. Vou estar convidando ele. Enquanto isso, eu aguardo ele entrar para eu poder apresentá-lo, falar um pouquinho dessa figura ilustre que foi difícil marcar com ele esse bate-papo. Tá para mais de um mês aí esse bate-papo para a gente ter esse bate-papo com esse enfermeiro. Fala, Marcelo! Fala, meu amigo Mike Melo. Prazer, satisfação imensa estar aqui com você, com os seus inscritos e seguidores.
Bacana mesmo, vai ter uma noite bem agradável, de bate-papo bem interessante sobre enfermagem, sobre as questões importantes da nossa vida profissional. Estou falando para eles, Marcelo, que foi mais fácil conversar com o presidente do que agendar esse bate-papo nosso aqui hoje. Mas, enfim, saiu. Saiu, tamo junto. Galera, esse é o enfermeiro Marcelo Santos, né? Ele é graduado em enfermagem, ele é pós-graduado em licenciatura plena, enfermagem intensivista, enfermagem infecção hospitalar, né? Que antigamente a gente chamava de CCIH, é professor, docente, pesquisador, divulgador, um amante da enfermagem assim como eu, e está aqui hoje para poder tirar algumas dúvidas e, além de tudo isso, né, essa vida corrida que nós temos dentro da enfermagem, um plantão aqui, lá, outro acolá, ele ainda quis se inventar dentro do canal do YouTuber. Ele é um influenciador digital, hoje dentro do canal YouTube, com mais de 139 mil inscritos nesse canal. Você que vai estar assistindo essa live aí conosco hoje, depois vai lá e se inscreva no canal dele, porque o conteúdo é top. Eu sempre falo para os meus alunos e uso muitos dos vídeos dele em sala de aula. Então, eu sou fã aí do enfermeiro Marcelo, não o conhecia, sempre trabalhei com o Marcelo há anos lá atrás, né, Marcelo? A gente já está quase se aposentando na enfermagem. Então, ele nem pensava ainda em ter um canal e hoje está ele aí com essa história bem sucedida, graças a Deus. E a gente vai ter esse bate-papo para esclarecer o que levou a ele a ter esse canal, de que forma que ele faz para poder conciliar tudo e entre outras perguntas que vocês deixaram no decorrer aí dos 3 dias de divulgação que a gente deixou aí da live. Marcelo, fala mais um pouquinho de você, se eu esqueci alguma coisa, enquanto a galera entra ainda, que a gente tem um tempo. Bem, falou tudo a meu respeito. A parte profissional, a biografia acadêmica, eu sou entusiasta da enfermagem, gosto muito da profissão, sou apaixonado, acredito que a enfermagem possa assumir um papel de destaque e protagonismo dentro da atividade assistencial em saúde. Somos mais da metade de todo o corpo de profissionais, e isso me faz pensar que nós precisamos, sim, transformar a atividade, transformar a profissão, como a sociedade nos enxerga, como nós nos enxergamos, e a partir daí a gente vai discutir nessa live. Esse sou eu. Marcelo, você esperava essa visualização toda em um canal do YouTuber? Estou vendo aí atrás, né? Um mérito seu, né? A placa do YouTuber. Essa placa, quando veio para você, foi referente a quantos inscritos no canal? O YouTube, ele certifica, né? Como foi essa certificação para os canais que alcançam 100 mil inscritos com a placa, com Play de prata, né? Que é a placa de prata, 1 milhão, se eu não me engano, é a placa de ouro, e aí por diante. Cara, o YouTube começou para mim não como uma brincadeira, mas foi como uma forma de me expressar politicamente. 2014, eu tenho essa conta no YouTube, no Gmail desde 2006, mas eu só utilizava com e-mail. Em 2013, 2014, eu comecei a enveredar por questões de militância política dentro da atividade da enfermagem. E era um canal para eu fazer a cobertura das passeatas, manifestações políticas, das assembleias, dos sindicatos, e colocava para um grupo fechado de participantes os vídeos e o desenrolar daqueles eventos. Em 2015, com o Estado do Rio de Janeiro mergulhando de cabeça no caos fiscal, fraude, corrupção, enfim. E aí, esse cenário começou a atingir a minha atividade profissional. Na ocasião, eu trabalhava na assistência, eu era enfermeiro assistencial, e estava também trabalhando como enfermeiro na docência e na pesquisa. Então, eram 2 segmentos básicos da enfermagem que estavam sendo diretamente afetados. E o corpo discente, os alunos, precisavam de conteúdo. Chegou um dado momento que foi insustentável que os professores continuarem trabalhando com 3 meses de salário atrasado, parcelamento de salário. Então, tinha gente que conseguia ir trabalhar, mas a maioria não conseguia. Então, a escola entrou em greve e fechou suas portas. E aí os alunos precisavam ingressar no campo de estágio e eu precisava de um mecanismo de transmitir o conhecimento para eles. Foi nesse momento, dezembro de 2019, que eu mudei o foco do meu canal para questões exclusivas, não que eu deixei de falar sobre política, mas exclusivamente política,
para trabalhar também na questão da docência, do ensino, da enfermagem. Eu comecei a transmitir as minhas aulas para um grupo fechado de estudantes, que eram meus estudantes do curso técnico em enfermagem e da graduação, e a partir daí o link começou a ser difundido, divulgado, compartilhado, e foi crescendo. E desses últimos 4... O canal não fechou 5 anos ainda de existência. Nesses 4 anos de existência do canal, nós conseguimos a marca de 139 mil inscritos. 136 mil inscritos. É uma marca bacana. Assim, mas o projeto, Mike, não é um projeto pessoal. Essa plaquinha aqui não é minha. É de cada um dos inscritos no meu canal, das pessoas que me incentivam, me apoiam, me acompanham. É nossa, da Enfermagem Brasileira, que é um canal de comunicação onde uma pessoa que não é leiga, não é um curioso, é um profissional que estuda sistematicamente, que se capacita, que está buscando sempre a excelência no que faz, transmitir um pouco de conhecimento. Eu vou te ser bem sincero, é gratificante saber que o meu trabalho ajuda muita gente, Mike. Isso aí não tem preço, não tem dinheiro que pague. Eu costumo dizer, Marcelo, nas minhas aulas para as pessoas, que você, enquanto professor, também cansa de ouvir isso, né? Ah, mas eu não tenho tempo para estudar. Hoje em dia, com a modernidade, a gente tem um celular onde você consegue acessar um canal do YouTube, ou você consegue baixar os vídeos, coloca um fone de ouvido, você vai para tudo quanto é canto e consegue buscar o conhecimento. O que há anos atrás a gente não tinha essa possibilidade, né? E com isso, com certeza você deve ter várias histórias, né? Por um canal tão bem sucedido, encontrar pessoas na rua e ver que você foi um instrumento para aquela pessoa conseguir chegar no êxito dela, né? Então, muitas das vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Eu acredito que o tempo a gente cria, basta a gente querer. Exato. Eu lembro uma situação que eu queria passar no concurso público. Assim. Eu nunca trabalhei em instituição privada, eu não tinha essa experiência de lidar com a filosofia institucional de uma instituição que visa exclusivamente o lucro. O serviço público tem como objetivo fim servir ao público. Então, eu fui militar durante muito tempo da minha vida e depois eu já ingressei na atividade assistencial em saúde como técnico em enfermagem e posteriormente como enfermeiro, sempre em instituições públicas. E eu penso que nós precisamos sim dar um feedback. Você fala em relação ao tempo. Eu lembro que quando eu quis entrar na carreira pública, eu estudava em torno de 6 horas por dia. Mas essas 6 horas por dia, elas eram concomitantes com a minha atividade enquanto profissional. Então, eu trabalhava em hospitais e tinha que estudar. Então, assim, eu reduzia algumas coisas, eu abri mão de algumas coisas na minha vida, passeios, festas, diversão, para poder criar um projeto profissional, um projeto de vida. Que eu falo isso com muito orgulho. Eu, muito jovem, eu já tinha quando eu terminei a faculdade, eu tinha passado em 3 concursos públicos. Eu pude escolher qual concurso público eu iria ingressar e qual atividade eu iria desenvolver. Então, eu me preparei para a minha vida profissional. A falta de tempo é muito relativa. A gente falar que é preguiça, é desleixo, é falta de comprometimento, eu acho que é um pouco de incoerência da nossa parte quando a gente fala isso, ou quando a gente ouve e não intervém. Só quem sabe o tempo, a dificuldade, é quem vive a situação. Mas sim, a internet veio para facilitar. Se você quer realmente conquistar um objetivo, você tem que entender qual é a dinâmica de todo esse processo e, a partir desse entendimento, criar a sua metodologia. Eu até busquei alguns dados aqui. A internet no Brasil hoje é acessada por cerca de 74,7% da população brasileira. Então, esse percentual é que tem acesso à internet. Desse montante, cerca de 95% dos brasileiros que têm acesso à internet, quase a totalidade, acessam as plataformas digitais através do celular. Então, a tecnologia que para mim, lá na década de 90, de 80, era algo futurista, que eu via no filme de ficção científica, hoje é realidade. Eu posso estar conversando com você aqui, ao vivo, através de um mecanismo, de uma plataforma digital, através de uma internet, mas só que essa realidade não é a realidade da maioria dos brasileiros, infelizmente. Então, o que eu pensei? Por que não criar um mecanismo de transmissão de conhecimento fidedigno, coerente, pautado em uma referência bibliográfica séria, verídica, testada, estudada, e transformá-la em conteúdo de fácil digestão por parte dos estudantes e oferecer tudo isso pela internet. Então, a gente entende que a internet é sim uma ferramenta muito importante.
O grande problema de tudo isso, da internet, do estudo, é que o estudo da internet, da enfermagem via internet, tem que ser utilizado a nível de fomentar o conhecimento, de fortalecer, não de construí-lo na base. Por quê? Educação à distância, na totalidade da enfermagem, nas ciências da saúde, não é possível. Nós precisamos ter um contato direto com o nosso paciente, para entender toda a dinâmica. E você só faz uma enfermagem pautada em evidências, uma enfermagem forte, uma enfermagem que não é só uma arte, mas sim uma ciência, através da fundamentação, através da evidência. Isso tem que se dar em loco, praticando, inserido dentro de um contexto real, dentro de um hospital, dentro de um laboratório de técnica. Então, terminei aqui meu raciocínio dizendo o seguinte, que por mais que a enfermagem ela utilize das plataformas digitais, da internet, da tecnologia para fortalecer esse aprendizado, o ensino da enfermagem ainda não é possível ser via internet. Então é importante que você que esteja nos ouvindo entender o seguinte, que a proposta dos nossos projetos, do Mais enquanto docente, enfermeiro, do Marcelo enquanto docente e enfermeiro assistencial, é você ter uma plataforma onde você vai ter acesso a conteúdo com credibilidade, de fontes fidedignas, de fontes reconhecidas e transmitidas com metodologia. Porque é muito importante você deixar de ser aquele professor que centraliza todo o conhecimento para você e oferece conta-gota para os estudantes, quando, na verdade, as metodologias ativas e o novo modelo de ensino e aprendizado no país, no mundo, deve ser pautado na presença do estudante enquanto protagonista do processo de ensino e aprendizado. É você, estudante, que tem que fomentar o seu conhecimento. O seu professor, ele é importantíssimo porque ele vai ser o facilitador, ele vai ser o indivíduo, o ator dentro desse contexto, desse cenário, que vai facilitar o seu acesso ao conhecimento. Então, a enfermagem, através do estudante que quer obter conhecimento via internet, via rede social, ela serve para isso, para fortalecer, para fomentar. E é aquele negócio, Marcelo, eu costumo dizer para os meus alunos que enfermagem não é simplesmente dar comprimido. Com os seus conteúdos hoje, no seu canal, você consegue mostrar para as pessoas o porquê daquele comprimido que está sendo dado. Você não vai ser um profissional mecanizado, né? Eu costumo dizer para as pessoas que eu, enquanto profissional, enfermeiro, o meu técnico, né, que eu estou formando enquanto aluno, ele pode chegar onde ele quiser. Basta ele querer. Ninguém vai travar e ninguém vai fazer com que o conhecimento dele possa ser preso, mas que ele possa ser propagador desse conhecimento para outras pessoas. Nós, enquanto professores, nós somos formadores de opiniões. Muitas das vezes, aquilo que a gente vai falar, o aluno vai poder seguir, ou até mesmo aquela pessoa que é leiga, entender aquilo que a gente está falando com uma forma muito mais simples. Para quê? Por isso que eu gosto muito do seu canal. Para que você vai chegar, falar tudo cientificamente muito bonito? Você quer que chegue naquela pessoa que muitas das vezes não precisa de muita informação para ter o conhecimento de entender melhor sobre aquilo que você está falando. Eu vejo nos seus vídeos muito isso. Só parando um minuto, tem outras pessoas aí que tem canal aí, né? Tem o Tadeu, a enfermeira Cláudia, que fez a live com você na semana passada, Oliveira Socorrista, tá tudo aí conosco, participando, no engajamento aí. Então, você que acabou de entrar agora, vai aí no aviãozinho ou na gaivota e chama a galera para poder participar comigo aí com o enfermeiro Marcelo, para essa live aí bombar aí nas redes sociais. Podemos, Marcelo? Mas você... Claro. Só fazer aqui um adendo aqui, você disse em relação à necessidade do pensamento crítico do profissional. Isso em qualquer segmento da sociedade, da vida. Você precisa ser crítico, não simplesmente reproduzir o que está escrito, transcrito em bundle, guideline, pop, manuais. Não, tem que pensar. Aquele conhecimento teórico que está na sua frente serve para construir o seu raciocínio crítico. Mas isso, Mike, vem muito do modelo de ensino do país. O modelo de avaliação ele é pautado na repetição. Eu apresento um conteúdo teórico para o estudante lê aquele conteúdo, assiste a aula, lê aquele conteúdo, memoriza, grava, porque ele está preocupado com a avaliação, ele quer só uma nota. Quando você busca só a quantidade, não a qualidade, você já conduz e meio que deixa o cara treinado para simplesmente responder, limitado, treinado para responder aquelas demandas imediatas.
Se pega um cara que estudou o tempo todo nessa modalidade tradicional, de estudar o conteúdo, ler, memorizar os temas importantes, responder uma prova, um teste, e no final do curso, ele nem lembra o que estudou no primeiro módulo, no primeiro período, porque o objetivo do fim era apenas obter uma nota, um grau, a ser aprovado. Nas minhas aulas, no início, quando eu comecei com esse movimento de metodologia ativa, os estudantes tinham muita dificuldade, porque eles vinham do ensino da formação média, ou então era concomitante, o ensino médio de manhã e o técnico à tarde, ou vice-versa. Eles esperavam esse movimento, de que eu viesse simplesmente dar uma apostila cheia de conteúdo, eles estudassem aquele conteúdo, fôssemos ao laboratório, ele repetisse o que estava no papel, e depois, acabou, fiz a prova, tirei a nota, eu sou técnico de enfermagem, sou enfermeiro. Não, não é assim. A construção de um bom profissional, seja um engenheiro, médico, advogado, enfermeiro, técnico de enfermagem, é pautado no pensamento crítico. É você analisar o cenário que está ao seu entorno e, a partir dele, dos conhecimentos que você obteve na formação, construir respostas para aquelas demandas, que pode ser diferente. De repente, o Mike usa óculos porque ele tem um problema X na visão e o Marcelo tem um Y. Então, a abordagem não vai ser a mesma, mesmo que o problema de base seja similar. Então, é importante que você entenda isso, que é profissional da enfermagem, que queira, sim, fazer a mudança e pensar que você precisa encontrar a sua forma de aprender. Assim como o docente, o professor, precisa, sim, aprender uma forma de ensinar. Temos muitos professores no mercado que são apenas profissionais técnicos. É um cara que é advogado, engenheiro, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, que tem o título, tem o bacharelado, a licenciatura, e ele vai para a sala de aula ensinar aquilo que ele sabe, mas sem metodologia. Quantas vezes nos encontramos... Né? Exato, nos deparamos com profissionais que sabem muito, que têm um currículo Lattes pesado, denso, de muitas obras, publicações, participações em congressos. O cara é atuante, ele é referência no que ele faz, mas ele não consegue transformar o que ele sabe, aquela gama de conhecimento, em algo acessível para o corpo discente. São 3 formas básicas de aprendizado. É a visual, é a auditiva e a sinestésica. Então, o bom professor é aquele que consegue perceber dentro de um grupo diferenciado de estudantes características específicas. E a partir dessa identificação, desse diagnóstico precoce, ele vai criar uma forma de transmitir o conhecimento de forma onde o corpo discente, os estudantes vão absorver e não vão simplesmente gravar para responder papel no final do semestre, não. Eles vão levar aquele conhecimento para a sua vida. Então, a forma de ensinar tem que ser repensada, a forma de estudar a enfermagem tem que ser repensada. E é aquele negócio também, Marcelo, né? Você, quando estamos dentro de sala de aula e vê que aquela turma não está participativa, com a metodologia, né, ativa, você vai ver, epa, eu tenho que mudar a forma agora de abordagem, porque senão eu vou perder a atenção da turma toda. Porque você, enquanto um professor, você está olhando ali na frente, consegue observar aquele aluno que ele só está fisicamente ali presente, aquele que está prestando atenção na sua aula e aquele que só está ali corpo presente, nem ali ele está. E aí Exatamente. Você tem que modificar esse pensamento e essa visão para que você tenha como passar o seu conteúdo e fazer com que aquele aluno, ele não simplesmente faça uma prova, mas que ele leve aquilo ali para a vida. Exato. Você utilizou uma expressão que eu não sou muito fã, o influenciador digital. Quando você fala de influenciar, você tem várias conotações dessa expressão. E a gente percebe muito hoje em dia na internet, nas redes sociais, que ser influenciador digital nada mais é que um projeto de ordem pessoal. Você não quer influenciar ninguém, você quer que as pessoas te bajulem, te idolatrem, te aplaudam, você precisa de aplauso social. Quando aí eu utilizo a expressão divulgador científico, eu quero divulgar minha ciência, eu quero deixar acessível algo que é difícil para muita gente. Eu não quero influenciar, eu não quero que ninguém pense como eu penso, eu não quero influenciar ninguém a tomar decisão, a escolher o caminho A, B ou C, não. Eu quero transmitir a minha ciência, oferecer a quem tem interesse a ter acesso à minha ciência, e a partir daí, a própria ciência vai seduzir aquela pessoa, vai mostrar as nuances que a enfermagem tem ou tinha. Quer ver um exemplo? Muitos não sabem que nós temos 3 grandes áreas de abrangência na atuação da enfermagem. A área assistencial, a área de gestão e a área de ensino e pesquisa. A maioria dos profissionais, quando formados, migram exclusivamente para o campo da assistência, saturando esse segmento de atividade. E aí muitos esbarram numa formação
profissional ruim, numa formação muito ruim, limitada, que o mercado ele já é muito seletivo, ele escolhe os melhores. Hoje em dia não é preciso, não é necessário ou não é o bastante você exclusivamente ter um diploma de bacharel. Você precisa ter um algo mais. E o algo mais não é só diplomas colecionados ou pendurados na sua parede, não. O algo mais é você ter uma visão diferenciada do todo, do mundo, ver que o mundo mudou. E você precisa se encaixar. E aí eu volto na sua primeira pergunta do tempo. Você faz o seu tempo. Você faz a sua formação. Você faz a qualidade daquilo que você quer fazer de melhor. Eu não me sinto menos ou mais a ninguém. Então, eu sou oriundo de uma instituição privada, fiz as minhas especializações em instituições públicas, atuo na rede pública. Então, eu acho que é importantíssimo você entender que nem sempre o nome da instituição vai determinar a qualidade de quem você vai ser lá na frente enquanto profissional. Mas quem vai ser enquanto profissional lá na frente é você. Seja qual instituição você fez. O conteúdo que você quer buscar, o que você quer ser enquanto profissional. Exatamente. Exatamente. E é assim que tem que ser. Se você realmente quer ser diferenciado, não ser melhor que ninguém, mas ser diferenciado e divulgar a sua ciência, os seus pensamentos, os seus ideais, filosofias, é a partir de um posicionamento. Se torne referência no que você faça. Sempre. E é aquele negócio, Marcelo. Hoje, você sai de uma graduação ou de um curso técnico, você tem que continuar estudando para que você tenha lugar no campo de trabalho, né? Antigamente, você se formou hoje, você tinha 2 anos para você ficar descansado, para automaticamente começar a fazer uma pós-graduação, uma MBA. Hoje não. Se você fechar os olhos, um ou outro já pegou a sua vaga. Seja no nível superior, seja no nível técnico, em qualquer profissão. Estou mentindo? Não está mentindo. Concursos seletivos são públicos ou, quando privado, estão abertos. Então, assim, não existe a minha ou a sua vaga, existe a vaga. Então, é a vaga de acordo com a característica do profissional, de toda a bagagem, todo o capital intelectual que ele vai trazer com ele para... Quando uma instituição contrata um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, ele não está ali como uma instituição de caridade, uma instituição de assistência social. Então, você tem as suas demandas, a sua problemática e tem que gerenciá-las. Assim como você tem deficiências técnicas, acadêmicas, que devem ser trabalhadas. E esse trabalho é feito através do estudo, que deve ser diuturno, constante. Você não pode abandonar o conhecimento. O vídeo está acontecendo agora com a pandemia da Covid-19. Quantas pessoas estão estudando, quantas pessoas estão buscando conhecimento para poder ter propriedade, para poder ter background, para poder trabalhar bem na assistência ao paciente, para poder prestar um concurso. E a gente fala em relação à qualidade da assistência, do trabalho, e essas 3 grandes áreas de aprendizado, de abrangência profissional, a gente percebe que é necessário você olhar para frente. Às vezes, o segmento assistencial está saturado de profissionais, não tem espaço para que você entre. Mas existem outras 2 áreas de abrangência, a gerencial, a de gestão, a de ensino e pesquisa, por que não? Ou então, por que não empreender? Construir você o seu negócio. Fazer a diferença. Sim. Quantos enfermeiros tem hoje empreendendo, né? E pegando o gancho pegando o gancho que você falou a respeito da pandemia, a gente consegue muitas das vezes, por tudo que a gente tem visto na mídia, quantas instituições de saúde, seja ela privada ou pública, não qualificou esse profissional para atender um paciente com o vírus da Covid. E por isso que muitos colegas nossos vieram a óbito, né? Que ele teve o primeiro contato, não sabia, não tinha o equipamento, e até hoje, com todos os óbitos, a gente continua encontrando instituições que não deram treinamento para essa pessoa. Aí o Ministério da Saúde acorda para poder dar um treinamento. Passe de mágica, né? Enfim, muitas pessoas me perguntam como eu concilio a minha vida profissional ao canal do YouTube, se na pandemia eu fiquei mais criativo, se eu desenvolvi novos projetos, enfim. Era uma eu falo... Então, eu penso o seguinte, que hoje eu não trabalho, Mike. Quando você trabalha naquilo que você gosta, acredita e ama, não é trabalho. É prazer. Eu tenho prazer em entrar numa sala de aula
em falar sobre o trabalho, a enfermagem, apresentar o conteúdo. Eu procuro muito. Os meus alunos, eles têm um baque quando eles me conhecem, porque eu sou muito pragmático, muito objetivo, muito focado no que eu quero que eles aprendam. E às vezes eles vêm com um modus operandi, mas relaxadão, eu vou passar a enfermagem. O que faz a enfermagem? Eu não sei. Primeiro dia de aula eu pergunto: o que motivou você a estar sentado aqui na sala na minha frente? Quem é você? Por que você quer fazer a enfermagem? Muitos não sabem nem o que a enfermagem faz, quanto ganham. Vão influenciados por um pai, por uma mãe, por um amigo, por uma situação que viveu, por um tio doente, por uma pessoa que ele teve o cuidado. Não. É importante que você se fundamente, que você se instrumentalize de conhecimento. Então, a enfermagem, para mim, é um prazer. Ensinar é um prazer. Então, eu faço com o maior carinho. E o YouTube é parte do meu trabalho, do meu prazer. É gostoso, Mike, eu sentar diante das dezenas de livros aqui da minha casa e ficar lendo para poder falar com propriedade sobre algo que eu já conhecia, mas que eu precisava me reciclar. Eu não preciso de uma prova, de um teste, de um concurso público para estudar. Eu preciso do meu desejo de ser melhor, de ser mais competitivo, de oferecer ao meu cliente, ou meu estudante, ou consumidor do meu serviço, um serviço bem qualificado, com propriedade. E isso, cara, depende muito de quem você escolhe ser. É uma escolha, Mike. Tudo na vida é escolha. E toda escolha está diretamente atrelada, associada a uma renúncia. Então, se você escolheu ser o melhor no que você faz, algumas coisas, nesse recorte temporal, deverão ser colocadas de lado, para você focar no que você quer. Seja um bom estudante, seja um bom aluno, seja um bom profissional, seja bom no que você queira fazer, mas seja bom. Tenha como referencial, como norte, como farol, os bons exemplos. Dar pelo caminho da enfermagem, ser um bom profissional da enfermagem, em busca desse tão famoso dinheiro que falam que é fácil de conseguir emprego na enfermagem, não é tão fácil assim não, gente. A enfermagem, assim como qualquer outra profissão, tem um grande nicho de profissionais inseridos num contexto. Hoje, no Brasil, somos em torno de 2.321.000 pessoas. É muita gente disputando um espaço no mercado de trabalho. Mas para você disputar esse mercado de trabalho com um pé lá na frente, tem que se capacitar, tem que se dedicar. O salário mínimo no Brasil hoje é de R$ 1.045. Voltando a falar de dinheiro aqui, de remuneração. Nós não temos um piso salarial ainda em vigência no país. Nós não temos as 30 horas separadas ou destinadas à atividade da enfermagem. Então, é uma luta de anos, de décadas, que nada acontece. Então, precisamos de engajamento, posicionamento, postura. A enfermagem, ela está, de acordo com a GES, ela está listada entre a classe média baixa, que ganha em torno de 2 a 6 salários mínimos. Então, a grande massa da enfermagem, de acordo com os dados apresentados pelo COFEM e pela Fiocruz em 2015, que é o último estudo mais recente, que dá um perfil panorâmico e geopolítico da enfermagem brasileira, dita que a grande maioria está inserida dentro desse contexto. Então, aprenda, gente. Entenda que você, no primeiro momento, só vai ser bem remunerado e ter um salário diferenciado se você for diferenciado. Se você lutar pelos seus direitos, se você apoiar quem luta pelos seus direitos, quem te representa. Então, tudo isso é importante para você que está ouvindo a gente agora e pensa, vou fazer enfermagem e vou ganhar rios de dinheiro. Não. A enfermagem, infelizmente, não goza do privilégio das 3 profissões imperiais que até hoje vigoram no Brasil: medicina, direito e engenharia. Se você fizer uma enquete com as pessoas que não são da área da enfermagem, que não conhecem a enfermagem, senhora, que profissão a senhora quer que o seu filho exerça quando crescer? Ela vai falar medicina, direito e engenharia, porque são profissões associadas ao sucesso financeiro. Às vezes nem é um sucesso profissional pessoal, não é um projeto dele, mas é um processo que você busca sempre ganhar melhor, para você ter uma boa qualidade de vida para você, para os seus. Então isso também não é ruim. Não é ruim. É importante a gente entender que precisamos equiparar as coisas, equilibrar. Esse equilíbrio vai vir através de um engajamento, de um posicionamento, de uma militância, de um respeito à profissão, de um corporativismo que se faz necessário sim. Temos que proteger nossos colegas, temos que proteger a nossa profissão. Se você está insatisfeito com o seu conselho de classe, vai lá, bate na porta, vai na ouvidoria. Se você está insatisfeito com as condições de trabalho do seu ambiente profissional, vá ao seu sindicato de classe, busque apoio jurídico, vá aos seus representantes, vá aos enfermeiros, técnicos que são
no seu posicionamento, na sua perspectiva, o líder que tem uma postura de liderança, de engajamento, que bate de frente, que discute, que briga pela enfermagem, faça isso, porque é a partir desse movimento que a enfermagem brasileira vai mudar. E a gente vai migrar da classe média, baixa, que ganha entre 2 e 6 salários mínimos, que hoje em dia não consegue pagar uma boa escola para os seus filhos, porque a escola pública, a saúde pública, tudo que é público, ele é sucateado para dar espaço para o privado. E esse privado vem gerar dinheiro. As universidades, escolas, salvo raras exceções, estão muito impactadas e interessadas no aluno que é bom pagador, que paga suas mensalidades em dia. Então, enquanto a instituição pública está preocupada com a formação do cidadão. Então, sim, precisamos valorizar nossas unidades públicas, seja de ensino, seja de segurança, seja de saúde, para que possamos ter uma sociedade firme, justa, equivalente para todos. Sem essa segregação, sem essa questão. É uma coisa que me deixa muito chateado quando querem me elogiar, mas falam assim, mas Marcelo, você é tão inteligente, por que você não foi fazer medicina? Porque eu não quis fazer medicina. Eu não quis, pô. Se eu quiser fazer medicina amanhã, eu posso me matricular. Mas eu não quero. Eu quero fortalecer a profissão que eu escolhi, que eu amo, é a enfermagem. É isso que eu quero fazer. Eu quero que o meu filho, lá no futuro, pare e pense. Mesmo que ele não siga a enfermagem, fala, poxa, meu pai ajudou a mudar essa profissão. Meu pai ajudou a fazer algo de diferente. É o legado que eu vou deixar para os meus filhos. E eu falo, quando eu falo meus filhos, é o Gabriel que está aí, o Carlos Gabriel, o Alessandro Gabriel, é a meninas, a Bia. Por quê? São os meus alunos que eu tenho como filho. E é para isso que eu tento fazer o meu melhor sempre, Mike. Trazendo a reflexão, os questionamentos, as conversas, o entendimento de qual ator você é dentro desse cenário, desse grande teatro que é a vida, que não cabe, tudo é de improviso, não cabe ensaio. Tem que fazer muito bem agora. Esse muito bem agora se constrói lá atrás, com a boa formação, com entendimento político, social, profissional e assim por diante. E é aquele negócio, né, Marcelo? Nós somos massa, 2 milhões de pessoas. Especificamente no Rio de Janeiro, somos mais de 200 mil. Só temos um representante. Nós, enquanto profissionais da área da saúde, precisamos nos unir para poder ter as nossas tantas brigas, né? Um piso salarial decente, uma carga horária justa. Então, a gente precisa ter profissionais engajados dentro da enfermagem para poder lutar por esses nossos direitos, que muitas das vezes já vêm desde lá de trás. E a gente acaba não, muitas das vezes, conseguindo, porque somos muitos em massa, mas não demonstramos a nossa voz e a nossa força. Em um outro momento, em uma outra live, eu pretendo discutir com você sobre questões políticas dentro da enfermagem, que é muito importante. Gosto muito, gosto muito. E gosto muito, não é para fazer palanque não, mas eu gosto muito, e nem questão partidária. Quando a gente discute política, não é a política partidária. Sim, eu contra você contra mim, é o pensamento binário. Não. É política social, é política econômica, financeira, acadêmica, escolar, política sanitária, da saúde. Como eu posso o que eu posso fazer enquanto ator social para mudar a sociedade que eu vivo? Como? Será que esses representantes que estão lá há 2, 3, 4 mandatos e não fazem nada pela minha profissão, nada por mim, nada pela minha realidade, eles merecem estar lá ainda? Por que não? Eu não posso vir dar oportunidade a um profissional, um enfermeiro, um técnico auxiliar, que queira fazer diferença, que seja engajado. Vamos lá, gente, vamos dar força. Analise dentro das suas redes sociais quem é o profissional que tem perfil para estar lá te representando numa das casas legislativas quaisquer, ou dentro do executivo municipal, estadual, federal. Por que não? Analise quem tem o perfil, incentive, apoie esse profissional que queira fazer a diferença. É a partir de vocês que as mudanças vão acontecer para a nossa profissão. Marcela Avona está falando aí para nós fazermos mais live. Estou aí aberta a mais com certeza, live, Marcelo. Só convidar a gente. Marcelo, você aí no seu canal, vejo que você faz todo um embasamento para falar tanto da parte teórica quanto da parte prática. Quem faz essas edições desses vídeos que são postos lá no YouTube? Cara, eu aprendi a fazer tudo sozinho.
os meus primeiros vídeos eram bem amadores mesmo, bem artesanais, posso dizer. No início era só a captação da tela do computador com slide, que eu projetava na sala de aula, e fazia um comentário sobre os temas específicos, com exercícios de revisão no final, correção dos exercícios, mas eu nunca apresentava meu rosto, porque eu não tinha essa habilidade, essa expertise. E quando o canal começou a crescer, eu comecei a entender que as pessoas acreditavam no que eu estava falando, acreditavam no que eu estava fazendo, então eu precisava oferecer mais e melhor. Então eu fui sentar e estudar. E eu estudo até hoje. Eu aprendi a fazer edição, a escolher os melhores equipamentos. Hoje eu tenho um estúdio na minha casa, estúdio profissional, com equipamentos profissionais. Eu tenho muitos parceiros. Eu queria até agradecer, se você me permite, fazer um agradecimento muito especial à editora Guanabara Kugan, à editora CVE, à editora Ateneu, à Oxyren em São Paulo, uma empresa que comercializa bolsas especializadas, bolsas estilizadas. São pessoas que me encontraram nas redes sociais, na internet, e acreditaram no meu trabalho. E propuseram a Amazon Prime, cara, ajuda o nosso canal do YouTube. Então, assim, eu precisei aprender sistematicamente como ensinar melhor. E o ensinar melhor é utilizar, eu falei para você agora há pouco, acesso à internet no país, 74% da população brasileira. Dessa população, a maioria tem como objetivo básico comunicação, lazer, diversão, trabalho e estudo. 40% de todo mundo que está na internet quer estudar, quer conhecimento. E é minha obrigação, é meu dever enquanto multiplicador de conhecimento, formador de opinião, enquanto divulgador científico, ser o melhor naquilo que eu faço. Eu tenho que estudar. E eu estudo diuturnamente como engajar as redes sociais, quais são os melhores horários, a melhor forma de edição, quais são os melhores softwares, qual é melhor tudo para oferecer a você que assiste ao meu conteúdo a melhor experiência possível. Então, assim, eu sou um eterno aprendiz, Mike. Todo dia eu paro, sento, estudo, leio, pesquiso, vejo o canal dos outros colegas para me inspirar, para entender. Eu vejo o canal estrangeiro que fale de enfermagem, que fale sobre música, para tentar entender e captar um pouquinho de tudo que eu vejo para traduzir na qualidade do conteúdo que eu ofereço a quem quer aprender. Então, a resposta é, eu estou aprendendo ainda a fazer o melhor vídeo. O meu vídeo de amanhã é sempre o melhor. Eu penso dessa forma. E para construir o material, é embasamento. É você identificar as métricas, é você ir no Google Ads, entender quais são os termos mais pesquisados na enfermagem. A partir daí, você vai fazendo um filtro, um crivo de quais as temáticas mais interessantes naquele recorte temporal, naquele delta T. E a partir daí, você já se debruça sobre o material, você vai nas plataformas de artigos, leia os artigos, mas não se fundamente apenas em artigos. Vá à bibliografia impressa, a livros, leia, converse, troque ideia com profissionais, e a partir daí eu construo todo o meu conteúdo e apresento de forma clara e objetiva nas minhas redes sociais. Muito bom, Marcelo. É o que acabou acontecendo comigo. Eu até então não usava as redes sociais para poder fazer uma divulgação. Dou aula, né, há quase 20 anos, e aí eu falei, nessa pandemia, como eu sou linha de frente, o que eu vou fazer para poder ajudar essas pessoas a transmitir conhecimento, uma vez que eu estou preso dentro de casa? Aí eu falei, eu vou começar a fazer as lives buscando profissionais, né? Tem mais ou menos uns 3 meses que a gente está nesse processo de fazer live, para eu poder estar ajudando as pessoas em estar adquirindo conhecimento também e entendendo melhor como que estava acontecendo a questão do Covid quando começou lá atrás. Então, a gente veio falando com fisioterapeuta, com enfermeira intensivista, cardiologista, psicólogo, para poder dizer de que forma, nutricionista, porque quando a doença veio era uma coisa muito nova. Então, as informações vieram na cabeça. E eu falei, de que forma que eu vou acrescentar para essas pessoas? E aí eu passei a usar, né, a rede social através das lives para poder tentar transmitir um pouco de conhecimento mais correto, porque a gente sabe que tem um monte de fake news aí, né? Você que trabalha diretamente com o canal sabe que você tem aquele canal que é um canal sério e aquele canal que não é canal sério, e muitas das vezes a pessoa ainda passa a seguir aquele canal. E eu falei, eu quero ser uma pessoa que mesmo nesse período de pandemia onde eu estou preso, né, que eu só estou dando aula em sala de videoconferência,
que eu possa transmitir conhecimento para outras pessoas, aonde eu vou deixar essas lives gravadas para que essas pessoas possam estar vendo e entender um pouco de uma forma mais simples o que a gente tinha para passar sobre a respeito de uma doença que era tão nova. E aí a gente tem feito isso e nesse desenrolar chegou o momento de conversar com o Marcelo. Então você que está gostando aí da nossa live, aproveita a oportunidade, vai lá no canal do Marcelo, se inscreva, siga ele no Instagram, siga ele no Facebook, que o conteúdo dele é bárbaro, né? Ele não simplesmente fala, mas ele também faz, e você que vai passar a acompanhar, vai passar a ver isso nitidamente. Correto, Marcelo? Corretíssimo. Tem uma passagem que eu acho muito engraçada. São duas, na verdade. Entre outras mais. Eu estava indo para o congresso ano passado em Foz do Iguaçu, 5 e pouca da manhã, eu estou no aeroporto, e de repente uma moça se aproxima e porque ela olha e vai embora, um pouco volta, vê um grupo de estudantes de enfermagem pedindo para tirar foto comigo, para falar e elogiar pelo trabalho, agradecer pelo conteúdo que eu disponibilizo nas redes sociais de forma gratuita. E é gostoso você perceber que o seu trabalho modifica a vida dos outros. Em outro momento, eu estava dentro de um mercado grande aqui no Rio de Janeiro, fazendo minhas compras, e de repente veio uma senhora e perguntou se eu era aquele rapaz da internet. Eu fiquei, rapaz da internet? Depende. Aí ela chamou o filho dela, ele veio com o celular e com o meu canal aqui, mostrando, é você? Eu falei, sou eu. E aí, há pouco veio o marido dela, estava o marido, o filho e a mãe. E aí o menino com os olhos marejados e a mãe agradeceu para dar um abraço, tirar uma foto comigo, porque o filho dela, eles são muito humildes, não tinham condições de pagar um preparatório, eles estudaram através das minhas videoaulas e através do material que eu disponibilizava para o menino. Eu nem sabia quem era o garoto. Mandava mensagem, professor, preciso de material XYZ para estudar, e eu estava fazendo a mentoria para o rapaz à distância, dando aquele apoio à distância, sem saber quem era, e eu consegui, com o meu trabalho, com a força do que eu acredito, mudar a vida de uma pessoa que eu nem conhecia. Então, assim, a gente tem o poder nas mãos de mudar a realidade dos outros. Por que não implementar esse poder que nós temos? Utilizá-lo da melhor forma possível. É assim que a gente faz, Mike. É assim que a gente... Eu posso, talvez, não mudar a enfermagem nesse século. Mas, com certeza, quem cruzou pelo meu trabalho, quem ouviu falar de mim, sabe que eu fui apaixonado pelo que eu fiz e creio muito, com muita convicção de que as coisas vão mudar para frente. Então você, eu, Cláudia, todas as meninas que trabalham, os meninos que trabalham na enfermagem, seja na assistência, seja na gestão, seja no ensino, na pesquisa, fazem a diferença. Precisam ser vistos e respeitados e contemplados e valorizados por toda a sociedade. Tá feito. Marcelo, você falou aí a respeito do Congresso. Fala um pouquinho para as pessoas aí a importância do Congresso, tanto nível técnico quanto nível superior. Quais são os congressos que você mais indica? Cara, o congresso, o simpósio, o seminário, o evento acadêmico científico, ele tem como cunho básico aproximar você de quem produz a ciência. Então, a enfermagem é uma atividade profissional científica baseada em evidência. Então, são profissionais que vivem a atividade, estudam aquilo, escrevem sobre aquilo e compartilham o que vivenciou. Então, é importante que você participe, sim, de eventos, que você escreva artigo, que você vá. Eu sugerir eventos, assim, é muito, muito particular, porque, por exemplo, tem grandes eventos da FONBEF, por exemplo. Eventos sobre enfermagem dermatológica, enfermagem estética, enfermagem em terapia intensiva, enfermagem em emergência, urgência. Mas, assim, o básico de tudo que eu recomendo a vocês é participarem dos eventos do Conselho Federal de Enfermagem. Geralmente são os CBCenses, são os Congressos Nacionais dos Conselhos de Enfermagem, onde todos os conselhos se reúnem e convidam profissionais de destaque na área para discutir enfermagem em todos os segmentos, político, social, assistencial, acadêmico. Então, você vai lá, se inscreve, participa, escreve alguma coisa, se aproxima de alguém que queira escrever também. Mesmo que você entenda que o seu tema já foi discutido, já foi abordado, já foi falado, mas a sua abordagem ela é específica, o seu olhar ele é único. Apresente o seu olhar para a comunidade da enfermagem brasileira. Então, congresso é importantíssimo sim, escrever artigo é importantíssimo sim, para fomentar um conhecimento atualizado na ciência da enfermagem. Perfeito. A assistente social, que eu já fiz uma live com ela, a Renata, falou aí, capacitação sempre. E eu concordo com ela e acredito que você também, né? Exato, o conhecimento é muito dinâmico.
Então, assim, tínhamos um coronavírus, uma família de coronavírus lá atrás, em 2019, 2018, que apresentava características clínicas A, B e C. No final de 2019, surgiu uma nova família de coronavírus que apresentou uma série de desafios científicos para toda a humanidade, não é só para a enfermagem. Então, as pessoas precisam estudar, e estão estudando sistematicamente para poder construir uma cura, uma prevenção para esse problema de saúde mundial, essa pandemia. Então, assim, está mais claro do que nunca que estudar é necessário para construir uma enfermagem diferente. E outra, quando as medidas de mitigação, tudo isso acabar, o mundo não vai ser mais o mesmo. A forma de aprender e ensinar está diferente, utilizamos mais a tecnologia, embora sejamos um país onde não há democracia na distribuição da internet, da tecnologia, nós estamos vivendo um cenário diferente. Uma pergunta que eu sempre faço, você está pensando no final de 2020, no início de 2021, ou está pensando só em junho de 2020? Porque a maioria dos contratos profissionais que foram celebrados são temporários. Essas pessoas que estão hoje trabalhando de forma temporária vão ser largadas no mercado de trabalho novamente. Seria uma política social de absorção dessa mão de obra. Você vai ter um aumento significativo, exponencial, do número de desempregados, das diferenças sociais existentes. Então, repensa a sua vida profissional. Repense isso. Estudar é imperativo. Apenas os melhores qualificados vão ter vaga no mundo que está por vir no final dessa pandemia. Um mundo diferente, tá? Um mundo novo. Concurso público. As políticas de ajuste fiscal vem colocando como obrigação dos estados e municípios a contenção de despesas com servidores públicos. Marcelo, isso quer dizer que não vai ter mais concurso público? Não estou falando isso. Só que a oferta de vagas será menor. Vamos ter profissionais que vão se aposentar, que vão abrir mão do trabalho, que vão falecer. Você vai precisar repor essa mão de obra. Então, o concurso vai existir. Está na lei, está escrito lá. Só você ler e interpretar os artigos e os incisos da lei. Porém, todavia, entretanto, é preciso que você seja o melhor, esteja lá na frente quando essas oportunidades surgirem. Então, o cenário mundial, o cenário brasileiro, o cenário do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, do município de São Gonçalo, invariavelmente será outro, diferente. E cabe exclusivamente a você dizer para mim, dizer para o Mike, onde você estará no final de tudo isso. Marcelo, agradeço aí a participação. A gente tem 2 minutos para nós acabarmos com a nossa live. Foi uma troca de conhecimento aí muito vasta. Acredito que as pessoas tenham gostado. Volto eu a falar. Aquelas pessoas que não seguem o Marcelo, por favor, passe a seguir. Ainda dá tempo aí de você deixar vários coraçõezinhos aí pra gente, né? Os amigos do Marcelo, que também está acompanhando essa live, que não me segue, passe a me seguir, por favor. Porque tanto eu quanto o Marcelo, a gente está aqui para transmitir conhecimento, né? Eu tenho uma abordagem, o Marcelo tem uma outra, mas o nosso intuito maior é transmitir conhecimento para todo e qualquer profissional e também pessoas que são amantes da área da saúde. Concorda, Marcelo? Deixa o seu recado aí. Gênero, número e grau. É assim embaixo. Mike, eu quero te agradecer. Para quem não sabe, eu conheço o Mike desde 2009. Um dos meus primeiros empregos enquanto enfermeiro foi ao lado desse cara. Um cara que eu aprendi muito, aprendi a respeitar demais. É um cara que eu tenho no meu coração. A gente não está perto fisicamente, mas está perto no pensamento, no amor pela profissão, pelo respeito mútuo. Mike, você é uma referência para mim, para todo mundo. Todo mundo que eu esbarro fala, eu conheço o Mike Mello, você é uma referência para mim e para todos nós. Eu quero agradecer esse convite. Eu quero te fazer um convite a participar de uma live comigo, a uma data a combinar, para conversar sobre N temas bacanas. E quero agradecer ao seu público, às pessoas que me seguem, que acreditam no meu trabalho, estão aqui. Mike, você é referência, eu agradeço muito o convite. E é isso, meu amigo. Espero que possamos, que essa 1 hora serviu para transmitir uma boa mensagem para quem nos ouviu. Com certeza.